A alimentação chegou a cobrir 1,3 milhões de famílias, com mulheres grávidas ou com filhos recém-nascidos, para ajudar a nutrição das criancinhas pequenas, para que no futuro elas não tivessem um baixo rendimento escolar. Eu criei isso com o ministro da Saúde do governo Fernando Henrique. O ministro Paulo Renato da Educação, no mesmo governo, criou o Bolsa Escola. E havia outros benefícios. O governo federal, depois, juntou tudo isso, o governo Lula chamou de Bolsa Família e continuou expandindo. Logo, se eu tenho algo a dizer, é que o Bolsa Família a sua origem do Bolsa Família está em ações como a minha. Longe de qualquer autocrítica, eu, pelo contrário, o que vou fazer é fortalecê-lo, ampliá-lo, qualificá-lo melhor, inclusive para que abra um futuro mais promissor para os jovens das famílias do Bolsa Família, Maria. Essa é uma questão. Agora, eu acho estranho que toda vez volta a mesma pergunta, tem a mesma resposta, está tudo bastante documentado, mas o mais importante ainda é dizer que até esse programa de Bolsa Família, o Geraldo Alckmin, como governador de São Paulo, começou em 2001. Né? O governador de São Paulo, meu companheiro de partido. O prefeito de Campinas, que era do PSDB em 1992, começou um programa semelhante. Houve também outros que posteriormente fizeram. Agora, gasto social, área social, é muito mais que isso. É também saúde, também educação, também organização de favelas. E nós fizemos muito nessa área, como nunca se fez com governos isolados no nosso país. A réplica. Serra, não fique irritado em eu fazer a pergunta novamente para você. É que para mim cada debate é um debate. E como eu tenho observado que durante esse processo, talvez até pela falta de os meus concorrentes terem apresentado um programa de governo, as coisas vão se dando de acordo com uma lógica de promessas e não de programa, é que eu faço questão de perguntar todas as vezes para você. Porque para mim as políticas sociais são muito importantes, porque elas melhoram a vida das pessoas, das mães pobres que eu encontrei nos vários lugares do Brasil quando visitei esse Brasil profundo. A pergunta que eu faço para você, você não responde, você não diz que faz uma autocrítica, você tão somente coloca uma série de coisas que você diz que fez aqui em São Paulo, mas no meu entendimento, o que nós estamos diante aqui é de discursos de conveniência a cada circunstância. A réplica é o seguinte, não use sua régua para medir os outros. Eu não gosto de usar minha régua para ficar medindo. Se eu fosse usar minha régua, eu diria que você e a Dilma têm muito mais coisas parecidas do que quaisquer outros candidatos aqui. Você ficou no governo, ficou no PT até há pouco, você estava no governo do mensalão, não saiu do governo, continuou lá como ela. Você tem muitas coisas parecidas, mas eu não estou usando a minha régua para dizer fulano é igual, fulano é diferente. Porque eu acho que ninguém tem essa qualificação para ficar arbitrando dessa maneira. Por outro lado, no que se refere ao Bolsa Família, o que eu disse aqui é que eu estou entre aqueles que criaram esse programa, porque o Bolsa Família foi formado pela Bolsa Alimentação que eu criei, que o Brasil inteiro sabe e que a região Nordeste sabe principalmente. Por outro lado, eu não faço promessômetro, eu anuncio coisas que eu vou fazer, eu tenho experiência para isso. Tempo, candidato. Bem, agora então é a sua vez, candidato Serra, de fazer a pergunta para o candidato Plínio. Plínio, os planos de saúde tiveram um reajuste neste governo 20% acima da inflação. A tarifa de energia elétrica teve um reajuste 20% acima da inflação. O celular brasileiro é o mais caro das Américas. E o saneamento, como eu te disse anteriormente, teve o seu imposto aumentado 2,5 vezes pelo governo federal. Por que você acha que o governo federal faz essa política de reajustes acima da inflação e em cima do consumidor? Porque, na verdade, ele está a serviço do capital, como o seu governo, como o Fernando Henrique.
Os dois são governos do capital, são governos dos ricos, são governos do pessoal que tem nome, sobrenome. Não é o seu governo. O seu governo é o governo daqueles que não têm nome, daqueles que podem ser mortos a qualquer momento, daqueles que ficam na fila o tempo inteiro, daqueles que levam 4 meses para poder obter um exame, 1 ano para obter uma cirurgia. Esse é o governo. Os dois juntos foram exatamente isso, por uma razão simples, Serra, porque eles não têm nenhum dos dois. São governos oriundos das classes dominantes. Eles não podem se opor às classes dominantes. Então, quando a turma do celular quer aumentar o celular, tem que aumentar o celular. Quando a turma do saneamento quer aumentar, tem que aumentar. E isso tudo porque, na verdade, é o 5º debate nosso. Você já viu tudo. Você já viu as guerras aqui, você já notou tudo isso. Aqui tem 3 candidatos do sistema e um candidato de fora do sistema. E por ser de fora do sistema, é chamado de brincalhão, é chamado de louco, é chamado de maximalista, é chamado de não democrata, é chamado de querer fazer as coisas por a força. Mas você sabe que não é nada disso. Você sabe que aqui o que há é a defesa correta daquilo que é o seu direito, doa a quem doer. A réplica, candidato. Senhor, por favor, senhor. E é muito importante que os telespectadores ouçam isso que eu vou dizer. No governo, eu vou por essas agências que, no fundo, decidem a respeito de reajustes e tudo mais, a serviço dos consumidores do Brasil, não a serviço de partidos do loteamento político, que até já estava se anunciando aqui, a repartição de cargos, etc. Não. Servir ao interesse público. Isso nos planos de saúde, isso nos celulares, isso em relação a medicamentos e a muitas outras questões. Isso é fundamental. Na área da saúde ainda, eu vou fazer a rede de ambulatórios médicos de especialidade, de policlínicas em todo o Brasil, 150, cada um atendendo 15 mil pessoas em consultas e 40 mil em exames médicos por mês. Além disso, vou revitalizar os genéricos que ficaram para trás e, inclusive, retomar a questão das patentes que nós enfrentamos. Agora, a réplica do candidato Plínio e um minuto. Olha, eu volto àquilo que falei antes. Né? Aqui são 3 candidatos sérios, estão defendendo os seus pontos de vista. Agora, o que eu queria, e eu acho que ficou, no 5º debate, a gente está vendo isso claramente, ficou muito claro que aqui tem 2 propostas distintas. A proposta das soluções radicais, que ferem os interesses estabelecidos, e as propostas até razoáveis, mais razoável, menos razoável, mas que não soluciona o seu problema. E é nisso que os 3 candidatos são iguais. Eles trabalham dentro do mesmo campo. É o campo das classes dominantes. É o campo dessa ordem social baseada na segregação social, baseada neste muro que você vê diante da sua vida o tempo inteiro. Aí está, então, nós concluímos, assim, a série de perguntas e respostas entre os candidatos à presidência da República neste último debate realizado antes da votação deste domingo. E como nós informamos no início, chegou o momento em que os candidatos terão um tempo para as considerações finais. Segundo o sorteio, que foi acompanhado pelos assessores, o primeiro candidato a falar é uma candidata.